Olá, sejam bem-vindos. No exercício desta semana, vamos conhecer um pouco mais acerca dos elementos visuais. Para este exercício, continuei com a referência que já tinha utilizado há 2 aulas atrás, que é uma paisagem campestre. Comecei por selecionar uma tela e a paleta de cores utilizada no exercício anterior. Para uma primeira camada utilizei o terra de sombra queimada com branco e depois utilizei o azul, o magenta e o amarelo. Utilizei trinchas, um pincel ou dois planos e um redondo ou dois redondos para mais detalhes. É essencial também uma paleta e um frasco onde colocamos água e também um pano. Podem utilizar também um médio acrílico que faz com que a tinta fique mais fluida. Os elementos visuais constituem basicamente a substância daquilo que vemos. São a matéria-prima de toda a informação visual. Estes elementos são o ponto, a linha, a textura, a estrutura e a cor. Sem nos darmos conta, utilizamos quase sempre estes elementos visuais quando vamos fazer uma pintura. Então, o primeiro passo é preenchermos toda a superfície, toda a tela com uma camada de branco, misturando um bocado de terra de sombra queimada. Fica assim a tela preenchida por esta primeira camada de tinta. Trabalhamos com uma trincha, que é para ser mais rápido este preenchimento de toda a superfície da nossa tela. Fazemos movimentos cruzados, que é para ficar uma camada uniforme. Aproveito para vos lembrar que sempre que tiverem dúvidas, partilhem aqui em baixo nos comentários, que logo que eu puder, eu respondo às vossas dúvidas acerca de materiais, de temas que querem pintar, mas não sabem por onde começar. Podem fazê-lo aqui pelos comentários ou então pelo Facebook ou pelo Instagram, Pintura e Artistas. Aproveitem e compartilhem este conteúdo, subscrevam o canal, ativem o sininho e não se esqueçam, vão acompanhando os exercícios fazendo. Para progredirmos na pintura, devemos sempre praticar. É assim que vamos melhorando as nossas habilidades com as técnicas de pintura. Nesta fase, trabalhei com uma trincha, dando mais valor a um dos elementos da linguagem visual, que é a textura, trabalhando com a técnica do pincel seco. Imprime na tela uma certa textura. Claro que há pastas texturantes que imprimem mais textura. Aqui no caso, a textura que estou a criar é com a técnica do pincel seco, que imprime de certa forma alguma textura à nossa composição. Vamos criando movimentos cruzados com a nossa trincha para dar uma certa uniformidade à composição que estamos a criar, que ao fim e ao cabo vai ser uma composição abstrata, mas partindo sempre do modelo que foi uma paisagem de campo. Poderíamos ter escolhido outro modelo, outra referência. Eu aproveitei para dar sequência ao conjunto de exercícios que temos vindo a trabalhar aqui no meu canal YouTube,
partindo ainda do modelo da referência que tinha pegado aqui há 2 exercícios atrás, para vocês perceberem que através de uma só referência podemos criar inúmeras composições visuais utilizando estes tais elementos da linguagem visual, que para já estamos a utilizar a textura com a técnica do pincel seco. E também já estamos a utilizar um outro elemento da linguagem visual, que é a cor. Assim, tal como o poeta usa as palavras e o músico utiliza as notas musicais para se exprimirem, os artistas conjugam e aplicam estes elementos visuais de uma forma, já intuitiva. Mas neste exercício o objetivo é enumerar essa matéria-prima que são os elementos da linguagem visual, que vou repetir, são o ponto, a linha, a textura, a estrutura e a cor. Para já utilizamos a textura e estamos a utilizar a cor. Não sei se já se aperceberam, mas já estou a utilizar o terceiro elemento visual, que é a estrutura. Não sei se já repararam, mas estou a pintar camada sobre camada, de acordo com o modelo que escolhi no início. A estrutura da composição é uma estrutura fechada sobre si mesmo. A paisagem ocupa todo o espaço e não deixa lugar para o céu. É quase como um interior, mas em plena natureza. É um exercício que está no livro que se chama Guia Completo para o Artista, da editorial Estampa. Assim, a imaginação não tem limites. Podemos pegar numa paisagem, num exercício de um manual, de um livro, e a partir daí dar asas à imaginação. Mas com o exercício desta semana, o objetivo é dar-vos a conhecer estes elementos que são a base, a matéria-prima para a criação na pintura. De certa forma, estou agora a utilizar um outro elemento que é o ponto, que é o elemento, a unidade mais simples e mínima da linguagem visual, mas que pode gerar representações e registros gráficos muito interessantes. Ao longo dos exercícios que eu partilho com vocês semanalmente, à terça-feira, às 7 horas, vou sempre trazendo mais informação para que vos possa ajudar neste caminho de iniciação à pintura. Como já tinha dito, vão partilhando as vossas dúvidas pelos comentários, que sempre que me seja possível eu respondo às vossas dúvidas. Agora vou aplicar uma cor contrastante, que é o amarelo primário, em que vou trabalhar com a técnica do pincel seco, conferindo mais algumas texturas, e vou também introduzir algum ritmo com o ponto. Claro, e sempre a pensar na estrutura da nossa composição inicial, que é a paisagem com que começamos o exercício. Porque por vezes temos a tendência a já não saber o que estamos a fazer, e então eu, no meu processo criativo, gosto sempre de me fixar em alguma imagem ou em algum conceito para não divagar tanto. Mesmo com o cantinho da trincha conseguimos fazer pontos ora maiores, ora mais pequeninos, e algumas pinceladas que também funcionam como ponto irregular.
Posteriormente, poderemos fazer um exercício apenas com o ponto e diferenciar o ponto quanto à sua dimensão, quantidade, organização, distribuição, ordenação e forma. Há sempre bastante teoria a desenvolver. Mas neste caso quis dar continuidade aos exercícios anteriores, em que parti de uma referência realista, depois criei uma composição abstrata e dessa abstrata estou a criar outra, falando dos elementos da linguagem visual. Para já trabalhamos com a textura, com a cor, que desde o início do exercício trabalhamos com ela, com a estrutura, referente à paisagem que fiz no exercício anterior, e também já estamos a trabalhar com outro elemento que é o ponto. Com este elemento podemos definir linhas, espaços, criar efeitos de luz-sombra, criar texturas. Apesar de ser a unidade mínima, mais simples, podemos fazer várias coisas com este elemento. Agora estou a trabalhar com o laranja e com a mancha na parte inferior da nossa composição e vou aplicar também com a mesma cor na parte superior para conferir mais equilíbrio à nossa pintura. Este tipo de tema é bastante subjetivo. Vocês podem fazer o exercício partindo do que veem, mas podem dar asas à imaginação e criar outra composição que vocês gostem. Aqui estou a aplicar mais amarelo para seguir a estrutura da nossa referência inicial. Neste processo criativo, temos que ir sempre observando de longe e ir vendo se a pintura está a ficar como nós gostamos que ela fique e assim darmos como terminada a nossa pintura. Acho que é sempre importante dedicarmos um bocado de tempo às coisas que gostamos de fazer. Aproveite estes exercícios que eu partilho todas as terças-feiras às 19 horas. Sempre que tiver dúvidas, coloque-as pelos comentários que eu logo que possa dou a resposta. E se sempre quis aprender a pintar e nunca teve tempo nem disponibilidade, esta é uma grande oportunidade para o fazer. Com um bocado de magenta e misturando o amarelo, obtenho uma cor secundária, que é o laranja, e que vou acrescentar à pintura. Coloquei um pouco mais de magenta para escurecer o laranja e assim criar um maior contraste. E faço pequenas pinceladas, criando assim outra camada de cor. Faço pequenos pontos também na parte superior. Como estes pontos são de dimensão grande, podemos fazer mesmo com a nossa trincha. Os pontos mais pequenos é que podemos trabalhar com um pincel mais pequeno também. Agora vamos iniciar o último elemento visual, que é a linha, que é um dos elementos que também é bastante expressivo para os artistas. Existem as linhas retas, as linhas verticais, horizontais, que produzem sensações de estabilidade e de equilíbrio.
ao passo que as linhas curvas sugerem dinamismo e ritmo. Aqui no caso estou a utilizar linhas curvas para dar continuidade à estrutura da referência da paisagem escolhida no início. Optei por utilizar um pincel de cabo longo redondo, que é o número 8, e estou a utilizar o preto para conferir contraste à nossa pintura. As linhas marcam, se puderem observar de novo, está no início do vídeo a referência, marcam a linha horizontal inferior, bem como as linhas da árvore que está desenhada na parte direita da nossa composição. A espessura da linha é também um facto importante. As linhas mais grossas e mais escuras dão-nos a sensação de estarem mais próximo do que as linhas de tons claros ou mais finas, podendo com isto criar efeitos de profundidade. São usadas para criar contrastes de luz-sombra também, tal como o ponto, proporcionando assim à nossa composição volumetria, bem como para caracterizar superfícies, originando texturas. A textura não é só criada através de pastas texturantes, não é? Podem ser criadas também através de linhas e pontos, bem como com pinceladas mais espessas. São, ao fim e ao cabo, texturas visuais. E foi assim o exercício desta semana, em que falamos sobre os elementos visuais, sendo eles, recapitulando, a textura, a cor, a estrutura e o ponto, que são essenciais para criarmos as nossas pinturas, são a base para fazermos as nossas criações. Eu espero que tenham gostado deste exercício. Não há nada como fazermos nós próprios, praticarmos, e deixo-vos aqui pedindo outra vez que subscrevam o canal, partilhem com pessoas que gostem de pintar e encontramo-nos na próxima semana.